Gosto de começar com você, Amanda. Como que foi o jogo? A escalação do Leonardo Jardim ali? Teve alguma surpresa? Era bem aquilo que você esperava? E como foi o desenvolvimento do Cruzeiro, então? Caramujo, a escalação era mais ou menos o que eu esperava. É claro que o Wanderson, por precaução, precisou ficar de fora, e aí a entrada do Marquinhos seria até um pouco natural, pelo que já vem acontecendo também. Mas não tem grandes surpresas, não. Fica, para mim, um equilíbrio muito grande entre o William e o próprio Fagner, depende um pouco da proposta que deseja o Leonardo Jardim, se é um time mais ofensivo pelo lado direito, ou se é um time que segura um pouco mais, prende um pouco mais. E aí, se ele quiser prender o Fagner, se ele quiser soltar um pouco mais o time, e pelas características, o William. Mas foi um time que começou meio com um jogo aberto, lá e cá, o Cruzeiro finalizando, o próprio Banfield também finalizando. Apesar do jogo do Banfield com uma estratégia até de um jogo mais pegado, de um jogo mais truncado, muito faltoso também. E a partir do momento em que o Cruzeiro entendeu que o jogo dele não precisava passar por isso, pela essa questão de embate físico, colocando a bola no chão, melhorando também no último terço a questão dos passes, as finalizações começaram a acontecer com mais perigo. E foi até dessa maneira que o Cruzeiro acabou aí encontrando o seu gol através de uma jogada coletiva. Embora tenha sido o gol do Matheus Pereira, o que é muito importante, um passe também vindo do Caio Jorge, que o momento também do Caio Jorge é espetacular, mas vale ressaltar que foi um gol coletivo, né? Uma jogada do levantamento do Lucas Silva, participação de um zagueiro também, do Fabrício Bruno. Então é bom ver o Cruzeiro chegar com mais gente também dentro da área, é importante essa questão. Na segunda etapa, mesmo o Cruzeiro se mantendo ali com a mesma equipe, eu achava que o Cruzeiro pudesse terminar no mesmo ritmo que terminou o primeiro tempo. E o Cruzeiro foi bem legal, assim, a maneira de jogar, de se colocar, de se impor diante do seu adversário nos 20 minutos finais da primeira etapa. Só que do segundo tempo ele não conseguiu repetir esse êxito, né? Voltou o Cruzeiro um pouco mais na marcha lenta, tocando mais os passes, até errando alguns passes importantes, e foi um jogo bastante aberto também. O Banfield teve as suas oportunidades, o Cruzeiro também. E aí vieram as mudanças que eu imaginei que pudesse trazer mais criatividade para o jogo, mas isso acabou não acontecendo tanto. Apesar do Cruzeiro ter tido um bom volume ofensivo, eu achei o Cruzeiro mais previsível. Eu gostaria de ter visto mais jogadas individuais, com finalizações também de maior qualidade. Isso acabou não acontecendo. De qualquer forma, acho que houve uma proteção muito legal na segunda etapa, principalmente dentro da área do goleiro Cássio. Então, se por um lado ofensivo eu esperava mais, pelo lado defensivo, acho que essa proteção acabou sobressaindo e me chamando a atenção. Como um todo, acho que vale ressaltar a questão do Cruzeiro de ter melhorado de um jogo para o outro, isso foi nítido, a questão física, a questão também esportiva, né, taticamente falando, tecnicamente falando, mas a gente não pode deixar de ressaltar o torcedor também. Desde que o Cruzeiro chegou em Vitória, a recepção foi muito calorosa, o próprio Lucas Silva falou para a Samuca TV o carinho, né, do torcedor. Ontem a mesma coisa nas arquibancadas, acho que mostra também que o Cruzeiro é sempre mais forte quando tem o seu torcedor. E ontem a gente pôde ver exatamente isso. Vindo das arquibancadas, sempre muita energia positiva, e isso acaba também cativando o jogo. No mais, tomara que o Cruzeiro possa aproveitar, continuar aproveitando aqui essa semana para que a gente possa desenvolver um jogo ainda mais agradável no domingo contra o Grêmio, que será ainda mais difícil. Emerson, especialmente a partir da segunda metade da primeira etapa, eu começo a gostar mais do Cruzeiro no jogo. Os minutos iniciais foram de um Banfield até, para mim, pelo menos, surpreendente, no sentido de que buscava pressionar a saída de bola do Cruzeiro, tentava jogar também, né, explorando muito o jogo aéreo. O Abraham, lateral esquerdo, estava buscando bastante o Ausmendi, centroavante grandalhão, teve até uma boa defesa do Cássio numa jogada entre os dois, mas aos poucos o Cruzeiro começa a se soltar, né? Principalmente pelo lado esquerdo do campo. Acho que o Kaique teve uma boa participação no jogo por completo, mas principalmente na primeira etapa ele foi ali uma das válvulas de escape do Cruzeiro, né?
por meio dele, algumas boas jogadas aconteceram, teve uma boa finalização do Matheus Pereira, e aí pouco depois uma boa finalização do Caio Jorge, numa trama entre Kaique e Marquinhos, né? Mas a partir da segunda metade, o Cruzeiro começa a criar de outras formas, começa a ter mais aproximação por dentro, e principalmente mais gente chegando à área, né? Impressionou a força que o Cruzeiro estava ocupando a área do Banfield. No próprio gol, a gente via aí praticamente metade do time dentro da área, né? Se o Matheus Pereira não faz o gol, tinha ali o Christian próximo, também tinha outros jogadores na área. Foi um Cruzeiro também que passou a arriscar em chutes de fora da área, né? Já que o Banfield às vezes não concedia tanto espaço para o Cruzeiro trabalhar próximo à área ou até mesmo dentro da área, o Cruzeiro passou a arriscar nesse sentido e exigiu 2 ótimas defesas do Sanguinetti, que foi o principal nome do primeiro tempo, talvez até do jogo, né? Fez ali defesas bem plásticas, foi um Cruzeiro que produziu para fazer mais de 1-0 no primeiro tempo. E aí vem o gol numa jogada até semelhante em relação ao que tinha acontecido pouco antes, né? Porque o Lucas Silva tenta um cruzamento para o Fabrício Bruno, consegue, o Fabrício Bruno cabeceia, o Sanguinetti faz uma ótima defesa, mas o Cruzeiro segue em cima, né? Retoma a segunda bola, e aí o próprio Lucas Silva busca o Fabrício Bruno que escora, o Caio Jorge dá aquela casquinha e o Matheus Pereira, oportunista no segundo pau, faz o gol. Então essa segunda metade de primeiro tempo do Cruzeiro lembrou muito aquele Cruzeiro que a gente se acostumou a ver com o Leonardo Jardim, né? Conseguindo impor o seu jogo e com muita postura, querendo o jogo. Claro que por muitas vezes o embate físico não tinha como se evitar, né? O Banfield se impôs muito fisicamente. Acho que em alguns momentos o Cruzeiro até ficou enervado, talvez até pela questão da arbitragem também, que faltou um pouco de critério, mas foi o Cruzeiro que foi pro embate físico também, né? Tanto que tiveram jogadores que fizeram faltas pesadas, foram amarelados, mas faz parte, é do jogo. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro, como até a Amanda falou, reduz o ritmo claramente, o Banfield melhora, né? Ganha ímpeto ofensivo com a entrada do Alanis, que dá ali algum trabalho para o lado direito defensivo do Cruzeiro, mas eu gostei no geral do comportamento que o Cruzeiro teve na defesa. A dupla de zaga foi bastante exigida e se comportou bem, né? Fabrício Bruno e Vidalba, principalmente no jogo aéreo, me chamaram a atenção. O Vidalba sempre chama atenção nesse aspecto, que é um zagueiro de estatura mais baixa, mas que consegue se dar bem por ali. Ofensivamente faltou mais ao Cruzeiro, né? Faltou inspiração, criatividade. O Jardim acho que fez até boas mexidas, mas não surtiram tanto efeito. Mas no geral foi um Cruzeiro que conseguiu se resguardar bem no segundo tempo e também não ficou se desgastando de qualquer forma, né? Buscando ali uma pressão desenfreada, porque afinal de contas era um jogo preparatório. Então foi interessante. Eu confesso que o Banfield deu mais trabalho do que imaginava, e aí eu dou muito mérito para a equipe argentina. E foi legal esse teste para o Cruzeiro para dar uma acendida nesse tempo de preparação, e aí agora, a partir da terça-feira, é pensar no Brasileirão, mas gostei, me agradou a atuação do Cruzeiro, principalmente nessa segunda parte do primeiro tempo, e no segundo tempo, dentro das circunstâncias, foi um jogo correto do Cruzeiro também, longe de ser brilhante, mas ao menos foi correto. O Caramujo, já era de se esperar um Cruzeiro mais preso, né, mais engessado devido a essa curta férias, né, que os jogadores tiveram aí, e foi um time que se destacou até aqui do Leonardo Jardim com a intensidade. Era um time intenso, um time que preenche todos os lados do campo, um time que corre do início ao fim, que marca do início ao fim. Então, era de se esperar que o time ia perder um pouco disso, porque isso aí você conquista com ritmo, com trabalho contínuo na toca da Raposa. Ontem, na minha visão, é um pouco ainda distante do que o Cruzeiro vem apresentando no Campeonato Brasileiro, mas eu enxergo isso de uma forma normal. E também, eu posso estar muito enganado do torcedor não esperar aquele Cruzeiro daquele ritmo que venceu o Palmeiras, que venceu o Flamengo, que vem apresentando fazendo grandes apresentações no Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, eu já acho que o torcedor já não pode esperar tanto isso, porque o time ele vai tirando aquele gesso que ficou parado esses dias, porque faz diferença sim.
Jogo oficial mesmo, vamos colocar um amistoso contra o Banfield, contra o Defensa e Justiça. Até o amistoso com o Defensa e Justiça foi o quê? Foram 21 dias, se eu não me engano. Não sei de cabeça quantos dias que foram até o amistoso do Cruzeiro parado até lá. A gente jogou no dia 12, né? No dia 12 de junho fez aquela partida contra o Vitória. Depois de uma pausa de 11 dias, né? A gente fez aquele jogo no campo alagado lá, nos aguaceiros do Barradão. Aí foram 15 dias de férias e aí mais 6 dias. Dá isso aí mesmo, tá? Dia 12 e aí a gente voltou no dia 27, né? Então, pelas minhas contas, que eu não são lá o meu forte, dá isso aí, meu rei. Dá... Então, média de 20 e 21 dias. Então, é um time que vai se soltando aos poucos. Ontem já deu para ver algumas jogadas que o time vinha fazendo antes da parada, mas a questão do ritmo e intensidade, isso aí, cara, vai ser jogando. E vai ser jogo atrás de jogo agora, né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro ele acaba 21 de dezembro. O Cruzeiro não está mais na Sul-Americana, mas tem a Copa do Brasil também. Então, eu acho que vai voltar o que estava sendo, vai ter o ritmo que estava tendo, mas isso aí é umas 2, 3 partidas, na minha opinião. Gostei um pouco do que eu vi ontem, mas um Cruzeiro ainda muito engessado devido à parada, viu, Caramujo? Ô, Gabriel, acho que é importante, eu compreendo muito essa sua fala, e acho que vale a pena a gente falar que isso não é só o Cruzeiro, né? As outras equipes também vão ter essa dificuldade no inicial, né? De ter mais entrosamento, de ganhar mais ritmo de jogo. Eu até entendo o fato de ter uma sequência muito grande de jogos, e aí também não é só o Cruzeiro. Olhar por um ângulo um pouco mais otimista, essa sequência também pode trazer a gente um ganho de entrosamento mais rápido, né? Pode ganhar ritmo de jogo também mais rápido, até um pouco mais forçado pela sequência de jogos. Mas isso é natural. Eu vejo isso com muita naturalidade. Eu acho que o Cruzeiro tem tido mais dificuldade, assim também como as equipes que o Cruzeiro vai encontrar pelo caminho também devem ter esse ritmo. A gente encara o Grêmio e na sequência a gente já encara o Fluminense, né? E aí a gente pode pegar o Fluminense, apesar de num ritmo positivo, também mais cansado, o que pode ser positivo ao Cruzeiro também. Acho que é importante a gente não focar só naquilo que o Cruzeiro precisa melhorar, porque eu acho que está todo mundo muito equilibrado, principalmente esportivamente falando. Desde aqueles que estão mais cansados, porque são equipes que continuaram jogando depois da pausa, por conta do Super Mundial, mas também aquelas equipes que estiveram paradas e agora estão retomando o ritmo esportivo. Ô, Amanda, eu comentei na última live, sexta-feira, né? Eu comentei na live que os times que participaram do Mundial, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, eles vão chegar bem no Campeonato Brasileiro. Mas nós estamos no meio da temporada do futebol brasileiro. Só que a cobrança física deles vai vir lá para outubro. Eles vão vir agora com um ritmo diferente de todos os times que estão parados. Mas o físico deles vão bater lá na frente. E são times que o Fluminense está na Sul-Americana e os outros times na Copa Libertadores. Então essa cobrança é lá para frente. Mas não só o Cruzeiro vai ter dificuldade, como você disse, como os demais. Mas eu acho não, tenho certeza que o Cruzeiro vai voltar assim, ter aquele ritmo que estava tendo no Campeonato Brasileiro. E o jogo do Barradão, né? Eu presenciei, eu achei que nem ia ter jogo, foi algo fora da curva, foi polo aquático. A gente não pode avaliar. Mas ontem já deu para ver traços do Cruzeiro do Leonardo Jardim que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Né? E o próprio Jardim mostrou essa confiança, né, Gabriel? Na coletiva ele fala que até contra o Grêmio ele tem expectativa de que os jogadores rendam no melhor nível, né? É claro que ele não fala só de ritmo, fala de mentalidade, competitividade, mas é interessante também o treinador mostrar essa confiança. E até acredito, né, Caio, que no amistoso, por mais que os jogadores queiram apresentar um futebol melhor, uma competitividade melhor do que o jogo entre o Defensa e Justiça, se comparado ao jogo do Banfield, mas de qualquer forma é um amistoso, né? É uma espécie de jogo-treino a eles, né? Dificilmente a gente vai ver os jogadores se doando 100% dentro de campo, tanto tecnicamente falando, quanto fisicamente falando. Eu ainda espero que na hora dos jogos oficiais, na hora do vamos ver, esses jogadores possam desempenhar próximo daqueles seus 100%. Tanto fisicamente falando, mentalmente falando também.
E ontem, os 20 minutos finais da primeira etapa, acho que o Cruzeiro ficou até muito próximo desse 100%, o que acabou sendo também mais atrativo ao torcedor. E, Amanda, o amistoso, ele tem aquela peculiaridade que no jogo oficial, né, valendo 3 pontos a classificação, o cara tenta aquilo que ele acha que às vezes o feijão com arroz que pode se tornar o certo. O amistoso, ele tenta algo diferente para ver, para se adaptar para o jogo, quem sabe tentar isso no jogo oficial, mas no amistoso tenta algumas jogadas que num jogo valendo 3 pontos não vai tentar, entendeu? Eu acho muito difícil a gente avaliar amistoso. É muito difícil avaliar um amistoso. É um jogo de psicológico diferente, de entrega diferente, de uma técnica diferente. É muito complicado você avaliar um amistoso. A gente tira uma pequena base para o que vai ser para o resto da temporada, mas é muito complicado tirar um embasamento em cima de amistoso. Até um ponto interessante que o Leonardo Jardim falou, né? Tem até matéria sobre isso na Central da Toca ali, que é sobre a identidade do Cruzeiro, né? Ele falou: o time tem identidade, ele avaliou como positiva a participação do Cruzeiro na Vitória Cup. E eu acho assim que se alguém estava imaginando que o Cruzeiro teria jogos tranquilos, né? São 2 amistosos e tudo mais. Eu gostei bastante do Banfield como adversário, porque ele entregou para o Cruzeiro um tipo de jogo que o Cruzeiro vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Ou alguém acha que o Cruzeiro vai enfrentar, sei lá, um Juventude fora de casa, o Juventude vai entregar o resultado para o Cruzeiro com facilidade. Vai ser um jogo pegado mesmo. A gente viu isso, inclusive, no último Brasileiro. Mas essa partida contra o Banfield, falei do Juventude porque tem semelhança no uniforme, viu, gente? Mas tem vários outros clubes também nesse perfil. Mas essa coisa do jogo ter passado um pouquinho ali, até para violência em alguns momentos, uma arbitragem lastimável, a falta de critério aí do nosso amigo, né? Assim, era um árbitro realmente muito fraco, mas o jogo ter ficado tão físico, eu acho que acelerou um pouquinho a preparação do Cruzeiro mesmo para esses jogos competitivos. A gente já falou contra o Grêmio, que certamente vai ser um jogo pegado, mas eu achei que foi legal o Cruzeiro ter jogado uma partida que os atletas não puderam ficar do mesmo jeito que foi contra o Defensa, por exemplo, aquela partida mais morosa. O Banfield estava da medalhinha para baixo a canela, que assim, os caras do Cruzeiro falaram: ou a gente iguala nesse nível aqui, ou a gente vai sair no mínimo machucado. E no final das contas, o balanço foi positivo, porque está todo mundo inteiro, né?